Olá, graça e paz, igreja. Tudo bem, irmãos? Irmão Isaac aqui falando. Não sei qual momento que você está assistindo esse vídeo da escola dominical. Se você está vendo no sábado à noite ou se você está vendo no domingo pela manhã, antes do culto, né? Nosso horário tradicional de EBD, das 8h30 às 9h30. Mas independente do horário, eu espero que você seja muito edificado por aquelas experiências que nós vamos estar tendo agora, né? Os irmãos estão acostumados a presenciar sempre nas nossas lições aqui o pastor João, está sempre ministrando nossas aulas da escola dominical, mas o pastor João está de férias essa semana. Bom, irmãos, nós vamos então hoje fazer uma lição, essa cena que você está vendo aí, retrata aí um pouco do que nós vamos estar falando hoje, né? Nessa lição que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos tratar o texto básico de Lucas 11, do versículo 1 até o versículo 4. Vamos começar lendo esse texto e logo na sequência vamos iniciar, então, a nossa lição. Lucas 11, de 1 a 4, nos diz o seguinte. Pode abrir sua Bíblia aí na sua casa. Lucas 11, de 1 a 4, para você poder fazer essa leitura. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Lucas 11, de 1 a 4. Vamos orar? Pai eterno, obrigado pela tua palavra santa, Deus, que ela possa agora encontrar guarita no coração daqueles que vão estudar essa lição. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, no nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Vamos lá, nós vamos iniciar então a nossa lição. Estamos estudando na nossa escola dominical um livro chamado Comunidade Cativante, e hoje estamos chegando à lição 6, capítulo 6 desse livro, que fala sobre Orem Juntos como uma Comunidade, né, o título da nossa lição de hoje. Bom, o que nós vemos até agora dentro desse estudo, né, que tem sido muito bem ministrado pelo pastor João, pastor da nossa igreja? Vimos a introdução ao assunto, depois falamos aí sobre uma visão por comunidade, onde tratamos de dois exemplos, o exemplo da comunidade de uma via mais bíblica e de uma comunidade mais secularizada como igreja, né? E como é que se distinguem essas duas comunidades a partir de uma ilustração que foi mostrada logo no início do livro. Depois foi falado sobre uma comunidade dada por Deus, os princípios do evangelho, uma comunidade local, como essa comunidade se aprofunda na sua comunhão à medida que ela passa um tempo de experiência e de desenvolvimento, e o período de ampliação dessa comunidade quando ela começa a crescer e numericamente e espiritualmente também começa a se apresentar os resultados, que são resultados de Deus, né? E aí vem a parte 2, que é o fomentado à comunidade. O que Deus nos orienta a fazer na comunidade local para que ela possa se desenvolver de acordo com a vontade dele. A primeira coisa é a pregação para equipar a comunidade. Então, a pregação, que é feita de púlpito, ela é muito importante para o desenvolvimento saudável da igreja local. E na nossa lição hoje nós vamos falar sobre Orem Juntos como uma comunidade. Então, esse vai ser o foco da nossa lição de hoje. E para onde que nós estamos indo? Nós estamos indo em direção a essas outras lições também desse livro, que é desenvolvendo uma cultura de relacionamentos intencionalmente espirituais, aí vai ser a próxima lição, os obstáculos estruturais de uma comunidade bíblica e também como nós devemos proteger a nossa comunidade. Aí já é uma terceira parte do nosso estudo, que é como lidar com descontentamento na igreja, como lidar com o pecado na igreja, né? Como funciona a questão da disciplina na igreja, a comunidade em ação, como é o desenvolvimento dela, desde a evangelização da comunidade, qual é a proposta de evangelização de uma comunidade local, e também o fracionamento, ou fraturamento, como o autor da lição vai fazer, da comunidade, quando a comunidade, no caso, vai se multiplicando em diversas formas diferentes a partir da perspectiva que a Bíblia nos apresenta. Bom, nós vamos então seguir para a nossa lição. A lição inicia-se com uma ilustração muito interessante. Olha só essa foto aí. Essa foto é da cidade de Nova York, mais precisamente a ilha de Manhattan, que hoje é uma das maiores comunidades, uma das maiores metrópoles do mundo. Essa foto, como você pode observar, ela é antiga. Se você fosse chutar o ano, talvez você teria um tanto de dificuldade para identificar o ano dessa foto. Essa foto foi tirada em 1850. É uma foto consideravelmente antiga que você está vendo aí nessa cena. Talvez você pense, nossa, mas para 1850, Isaac, ela me parece ainda mais à frente, né? Exatamente, uma grande metrópole. Assim como nós tivemos na história muitas metrópoles muito grandes e famosas, essa também foi uma grande metrópole, né? A ilha de Manhattan. E o autor desse livro, né, da Comunidade Cativante,
tanto o pastor Mark Dever como o Alexander Develope, são autores americanos, né, da Igreja Nove Marcas lá de Washington, e Igreja Batista, e eles trabalham exatamente essa questão, essa ilustração que fala sobre o avivamento que aconteceu em 1858 em Nova York, a partir da história de Samuel Prime. A história diz o seguinte, que um dos bairros lá da ilha de Manhattan tinha uma igreja batista que ela estava preocupada com o seu desenvolvimento, ela estava tendo dificuldade para avançar na sua comunidade e para evangelizar e para alcançar as pessoas. Era uma metrópole em constante mudança. O pensamento moderno, a forma das pessoas pensarem, também estava muito desenvolvido, muito diferente de tempos anteriores. Era uma grande metrópole. Para você ter uma ideia, esse ano aí é um ano antes do lançamento do famoso livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, que ia trazer uma grande revolução também do pensamento a partir da perspectiva evolucionista. Então, a gente vê que ali é uma sociedade em constante mudança. Não é muito diferente do que nós vivemos nos nossos dias, não é verdade? Uma sociedade que está sempre mudando, surgindo coisas novas, situações novas. E a igreja se encontrava ali numa situação de dificuldade, de como expandir, de como evangelizar a partir daquele contexto. E aí, naquela época, havia muito costume essa prática das igrejas locais fazerem isso quando sentiam dificuldade, que é exatamente de trazer um missionário, trazer uma pessoa para cuidar dessa parte da evangelização. E ali eles trouxeram um missionário, né, da Junta de Missões dos Estados Unidos, e a igreja bancou, né, financiou a vida desse missionário. E esse missionário chega agora nesse contexto e pensa, e agora, o que eu faço? Eu estou agora nessa realidade, nessa cidade grande, e como é que a gente inicia um trabalho agora? Eu não faço a mínima ideia por onde começar. E ele pensou, bom, eu vou orar então. E ele resolveu convidar a igreja, fazer um convite à igreja, fazer um convite a pessoas dali daquela comunidade para que participasse da igreja de simplesmente um momento de oração, que iria acontecer uma vez por semana ao meio-dia, uma terça-feira. E ele começou com esse momento, e foi orar, né, fez todo o convite, toda a propaganda, e foi orar, e começou ali meio-dia, e quando chegava ali meio-dia e 40, ninguém, apenas ele ali no templo orando sozinho, até quando faltavam 20 minutos, chegou mais 6 pessoas, e acompanharam ele ali naqueles momentos finais ali de oração. Parecia um início bastante desmotivador, né? O que poderia dar disso? Ele não tinha a mínima ideia de como iniciar um trabalho evangelístico ali, né? O que fazer, né, daquele novo contexto que ele estava vivendo, e também em relação àquela experiência de oração que parece que as pessoas não estavam muito interessadas. Mas na semana seguinte, ele novamente fez aquele momento de oração e foi um grupo maior de pessoas, e na semana seguinte fez um outro momento, o mesmo momento de oração, e foi um grupo maior. Resumindo a história, depois de 2 meses, já existia tanta gente que não tinha mais condição de o templo caber tantas pessoas que desejavam simplesmente passar um momento de oração durante seu horário de almoço, uma vez por semana. E foi se passando mais alguns meses, isso se tornou notícia nos jornais locais ali de Manhattan, que agora as igrejas simplesmente estavam lotadas. Eram muitas pessoas, eram milhares de pessoas que estavam procurando as igrejas simplesmente para estar orando nesse momento. E aí, naturalmente, Deus ele fez um grande mover, muitas pessoas se converteram. E na história desse livro, né, que esse mencionado aí, é muito interessante porque é algo extremamente simples. Não é falado de uma fórmula mágica, não é falado de um método espetacular, é simplesmente um grupo de crentes que, despretensiosamente, sem grandes imaginação, né, de que algo maior pudesse acontecer, simplesmente se reuniram para começar a orar e Deus realizou grandes coisas. E a oração é exatamente isso. É uma experiência que às vezes nós ficamos tentando procurar a fórmula mágica, o método certo, a forma que você vai fazer, que vai gerar exatamente um grande resultado. Quando, na verdade, o que Deus quer fazer através da oração, trabalhar a nossa vida, desenvolver a nossa vida em direção à vontade dele. Então, ele inicia com essa ilustração bem interessante, que nos fala da simplicidade da oração. A oração é um meio comum para realizar fins sobrenaturais. É uma frase que ele destaca logo no início desse material. E aí uma coisa interessante, nós evangélicos, nós entendemos a importância da oração. A gente fala sobre a oração dos cultos, a gente realiza seminários falando sobre oração. Existem no mercado muitos livros que falam sobre oração. Se você for numa livraria, você vai encontrar mais de 50 títulos falando sobre a temática oração em vários diversos aspectos diferentes. Se a gente, no caso, vê cultos que são falados sobre a oração, mas curiosamente, né, apesar de todo esse movimento sobre oração, a gente às vezes sente falta de uma oração coletiva, e é isso que o autor vai trabalhar dentro desse tema, desse capítulo.
A comunidade sobrenatural da igreja local é o ponto focal do plano redentor de Deus para tornar as nações a sua herança. E aí agora vem os argumentos bíblicos. Mas, Isaac, é bíblico a igreja se reunir e trabalhar em relação à oração coletiva? Espera aí, Isaac, deixa eu ver se eu estou entendendo. Você está falando de um momento em que as pessoas simplesmente param durante meia hora, 1 hora, 40 minutos, 20 minutos, e simplesmente oram, sem mais nada além disso. Isso pode fazer diferença, isso é ensinado na palavra de Deus. E aí nós vamos agora ver os argumentos bíblicos para esse tema que ele vai tratar no capítulo 6. Primeiramente, quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente vê que o templo em Jerusalém era considerado um lugar de oração. Os judeus piedosos deveriam se reunir e orar no templo de Jerusalém a Deus, buscando as suas bênçãos e a sua direção. A oração e a ação divina, elas são entrelaçadas no livro de Esdras. Você vê que a cada ato que acontece naquela história, existe um movimento de oração que ocorre por trás desses acontecimentos. A experiência do povo de Israel com Deus é uma experiência ligada e relacionada à oração. No livro de Daniel, nós vemos que Daniel compartilha com seus amigos os seus problemas, e eles juntos buscam a Deus em oração para buscar ali a solução para aquelas situações que ocorriam. O profeta Joel, ele exorta o povo a se unirem numa grande oração coletiva, principalmente aos sacerdotes, que deveriam se vestir de luto, declarar um jejum e conduzir o povo a uma experiência de oração no meio da crise, no meio do afastamento espiritual do Senhor que eles viviam naquele momento. Já no livro de Ezequiel, a gente vê ele denunciando os profetas, os falsos profetas, no caso, que não se fundamentavam na oração coletiva por Israel. Eles não se colocavam na brecha, eles não se colocavam de uma forma a ajudar para que o povo de Israel pudesse crescer. Então, ele critica os profetas nesse aspecto, no fato deles não estarem orando coletivamente pelo bem de Israel, mostrando que isso já era um princípio visto já desde o Antigo Testamento. Após reconhecer o desvio, o povo deveria incondicionalmente procurar a Deus em oração. Veja que a oração era a forma que era utilizada para o povo novamente se reconciliar com Deus de forma coletiva. Um desvio coletivo do povo exigia uma comunhão, uma volta coletiva. E essa volta era utilizada através do meio, o meio que era utilizado, que Deus estabeleceu, era o meio da oração. Quando nós olhamos essa cena do Antigo Testamento para o Novo Testamento, nós percebemos que os rituais do templo e da sinagoga, elas tiveram influência nas práticas da igreja cristã. Existe um estudioso, um teórico chamado J. Jeremias, um grande estudioso do Novo Testamento, que ele acredita que Jesus observava os tempos judaicos da oração. Quais eram os tempos judaicos da oração? A oração matinal, ao alvorecer, a oração vespertina, quando havia o sacrifício da tarde, ele era oferecido no templo, era às 3 horas da tarde, e a oração noturna, antes de dormir. É como se fosse mais ou menos assim, oração às 6 da manhã, às 3 da tarde e às 19 horas da noite, para ficar mais fácil você entender. 3 momentos de oração que o judeu entendia que deveria ser feito, de preferência coletivamente, essas orações. E aí nós vemos também de que a igreja primitiva parece ter adotado. Quando você olha os textos de Atos, a impressão é que Jesus ele adotou esse plano de oração, esses movimentos de oração que já veio da cultura judaica do Antigo Testamento, e a igreja primitiva parece também ter tido a mesma atitude, de orar exatamente nesses momentos. Apesar disso não ser apresentado como um mandamento, mas como um exemplo, isso nos mostra de que eles valorizavam a oração coletiva. Além disso, nós vemos em Marcos 11:17, que houve aquela cena do conflito de Jesus com as pessoas que estavam ali vendendo no templo, mercadejando ali no templo, oferecendo animais para o sacrifício no pórtico dos gentios, que era o lugar onde os gentios podiam se reunir. Então, ao encher o pórtico dos gentios do templo com animais para sacrifício, os chefes dos sacerdotes dificultavam a oração e assim mostravam-se insensíveis à falta de consideração para com os adoradores gentios. Então, essa foi a briga, vamos dizer assim, no bom sentido da palavra, de Jesus em relação à questão daqueles líderes, porque eles enchiam aquele pórtico de animais, comercializando, e os gentios não podiam se aproximar dessa forma à oração, e assim se desviavam da fé de Israel, que ali, nesse momento, ali ainda era a fé verdadeira. Então, Cristo, ele mencionou que a casa, o templo, seria considerado como uma casa de oração, ou seja, seria
marcada pela oração. Quando as pessoas olhassem para o templo, elas entenderiam que ali era um lugar onde era muito comum se ver o quê? A oração. Era um lugar marcado pela oração. Então, essa é uma característica que a gente vê a partir disso. Resumindo tudo o que nós queremos dizer, então, um grande resumo aí. A Escritura, então, nos atesta a prioridade da oração, tanto individual como na comunidade do Antigo Testamento. Vemos também o mesmo exemplo na vida de Jesus e vemos também o mesmo exemplo na vida dos apóstolos. Jesus instruiu seus discípulos a serem homens de oração. Os cristãos são exortados a se dedicar à oração. Dedicar, olha a expressão, né? Dedicar à oração. Por esses diversos exemplos, fica muito claro que é da vontade de Deus que nesse tempo presente que nós vivemos também, a gente não precisa nem falar da história da igreja, que também teve grandes homens e grandes movimentos de oração também coletiva, é da vontade de Deus que nós pratiquemos também nos nossos dias a oração coletiva. O que eu quero dizer com isso? Que é da vontade de Deus que nós temos um momento que nós paramos e, como igreja, coletivamente, oremos. Que momento nós vamos fazer isso? Isso pode variar, depende de outros fatores, né, como até fatores culturais. Mas que é necessário que haja um momento em que nós, como igreja, como coletividade, nos juntemos e oremos juntos. Isso fica muito claro em todo o contexto bíblico, como a gente pode observar. Entretanto, hoje, nossas igrejas, de uma forma geral, a oração coletiva ocupa um lugar secundário, até em relação à música e ao sermão. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós nos preocupamos com a pregação, e é claro que devemos nos preocupar. Às vezes nós nos preocupamos com várias coisas em relação à música, e é lógico que devemos nos preocupar também e priorizar. Porém, às vezes esquecemos da importância da oração coletiva. Às vezes a oração coletiva fica simplesmente para um momento secundário, para se der tempo, se for possível, se der para fazer. E quando nós vemos todos esses textos bíblicos, nós vemos que existe uma ênfase na importância da oração coletiva. Então, com uma breve oração, às vezes de introdução, de invocação no começo do culto e no final, é o tempo que nós gastamos juntos em oração. Faz uma experiência. Imagina você, como membro da Central, assim como eu sou, que nós vamos ali ao culto de oração na quarta-feira e nós oramos ali coletivamente, ao mesmo tempo, 20 minutos. Eu vou colocar um tempo de 20 minutos. Somando depois com um tempo de oração no domingo pela manhã e no domingo à noite, vamos imaginar que você participou dos 3 momentos, vamos imaginar que nas nossas orações pela manhã e também à noite, nós somamos aí mais uns 10 minutos. Eu estou colocando um tempo bem mais largo. Então, nós temos aí meia hora de oração coletiva durante uma semana inteira. Agora, se nós colocarmos esse tempo para menos, e se nós colocarmos que às vezes você não participa desses 3 momentos, quanto tempo nós temos orado coletivamente? E aí a gente começa a fazer um balanço pessoal de como a gente precisa realmente melhorar a nossa oração coletiva. A oração coletiva é um modo de pedirmos publicamente que Deus haja. Olha o que Paulo diz aos Coríntios, em 2 Coríntios 1, versículo 11. Ajudando-nos também a vós, com as vossas orações a nosso favor, para que muitos sejam dados graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido, por meio de muitos. A oração pública resulta em louvor público quando Deus responde. Isso é muito interessante. Quando nós oramos publicamente, Deus responde, isso leva ao quê? Louvor a Deus. E aí nós vamos ver exatamente esse princípio. A oração coletiva, ela também ensina o seu povo a orar. Ao orarmos coletivamente, nós enfatizamos as prioridades espirituais acima das circunstâncias físicas. Enfatizamos as nossas vidas juntos, acima das nossas necessidades individuais. Então, a gente começa a perceber que a oração coletiva retifica e nos ensina. A oração coletiva também é uma experiência coletiva. Parece redundância dizer isso, né? Mas nós vamos entender o que isso quer dizer. O que torna importante a oração coletiva? 3 coisas. Primeiro, a natureza pública da oração coletiva serve ao desejo de Deus de tornar a sua glória conhecida. Então, Deus é glorificado quando nós oramos publicamente e Deus responde de acordo com a sua vontade e glorificamos Ele ao perceber a resposta dessa oração. A natureza didática da oração coletiva ensina o nosso povo como se deve orar. Então, a gente aprende a orar a partir do momento que oramos com outros. E nós crescemos em oração a partir do momento que oramos com outros. A natureza comunal da oração coletiva edifica a unidade por meio de uma voz compartilhada dirigida a Deus.
Então, isso produz o quê? A unidade. Por isso que a oração coletiva é uma experiência coletiva. É uma experiência que você não tem quando você ora apenas sozinho. Quando você ora sozinho, você tem uma experiência com Deus. Quando você ora coletivamente, você tem uma outra experiência com Deus. Uma experiência em comunidade, em contato com outras pessoas. Agora, sobre o que nós devemos orar coletivamente? Primeiro, oração de adoração. Lembra do texto que nós lemos no início? Não esqueci dele não, ele está aqui. Ó. Lucas 11:2, o que nos diz? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que é isso? Adoração. Pai nosso reconhece a quem a oração é direcionada, e é direcionada coletivamente. Olha a palavra nosso. Essa oração não é oração de um indivíduo, não. É oração da coletividade, é da oração da igreja. Pai nosso que estás nos céus. O reconhecimento da diferença de nós e Deus. Ele é o Pai que está nos céus. Há uma reverência, um respeito. Santificado seja o teu nome. Olha a expressão de adoração, o desejo de ver o nome de Deus santificado, separado, engrandecido. Então, nós vemos aí a expressão de adoração. Há uma expressão também de súplica e intercessão. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Isso que é petição, intercessão. É reconhecer que em Deus existe tudo o que nós precisamos para ser suprido nossas necessidades. Oração de confissão. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Então, a confissão a Deus dos nossos pecados. E as orações de agradecimento e petição. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Há aqui um reconhecimento de que Deus é aquele que nos livra de cair, de tropeçar, ou dos grandes perigos que correm a nossa vida. Há um sentimento de gratidão a Deus de forma implícita nessa expressão. E também há uma petição, para que Deus não nos deixe cair em tentação, não deixe que o mal venha a nos atingir, ou que venhamos a cair e nos afastar dele. Então, é uma petição para se manter firme na vontade de Deus. Então, nós vemos algumas expressões de como nós devemos orar coletivamente. E agora vai algumas dicas rápidas, né, sobre a oração, as prioridades bíblicas na oração. Orar pelas necessidades físicas existentes na congregação, orar por pessoas específicas da nossa congregação, às vezes o nome de uma pessoa que veio, de uma família, de uma situação, que possamos orar coletivamente por aquela pessoa, por aquela situação. Orar por outras igrejas evangélicas da nossa área, isso gera o quê? Um senso de comunhão, de unidade, né? A unidade do evangelho. Ou seja, apesar de termos diferenças doutrinárias, até teológicas com outras igrejas, mas aquelas que defendem o verdadeiro evangelho, como nós cremos, né, como cremos que a Bíblia apresenta, nós temos o quê? Unidade. E nós devemos orar também por outras igrejas, porque o crescimento delas é o crescimento do reino de Deus. Ore com respeito por aqueles que estão em autoridade, como o Paulo ensina a Timóteo, orar pelos nossos governantes, pelo presidente da República, pelos governadores, pelas pessoas que estão em eminência, em posição de importância. Por que essa oração? Paulo fala lá em Tessalonicenses o porquê, 1 Tessalonicenses, para que a palavra de Deus tenha um firme curso. Porque quando nós temos paz e prosperidade numa nação, não é simplesmente porque esse é o fim em si mesmo, não. Porque quando uma nação tem paz e prosperidade, o evangelho tem firme curso. Ele consegue a pregação ser desenvolvida e proclamada com muito mais facilidade do que num país totalitarista, do que num regime em que existe extrema pobreza e extremas dificuldades para o evangelho crescer, para a igreja conseguir crescer. Então, essa é a razão. O fim último é a glória de Deus. É o crescimento da palavra de Deus pelo evangelho. Por isso que nós oramos pelas autoridades, para que Deus possa dar a elas sabedoria, mesmo que elas sejam ímpias. E na época do apóstolo Paulo era o próprio imperador do Império Romano, extremamente cruel e ímpio. E no caso, eles oravam por esses governantes, para que eles pudessem ter livre curso, né, a pregação da palavra de Deus. Também por questões que afetam a nossa cidade, país, falta de emprego, seca, corrupção. Orar pelos líderes dos governos estrangeiros, pelo movimento mundial. Orar por missionários que a igreja sustenta. Orar em favor da perspectiva da igreja, que o evangelho se propague em situações difíceis. Orar sobre os pontos do sermão que vai ser pregado, também coletivamente, isso é importante. Outras dicas também. Orar por nosso testemunho de unidade na diversidade. Orar por nossa vida diária no trabalho e no lar.
Orar para que vejamos relacionamentos locais, né, sendo desenvolvidos, relacionamentos cristãos. Orar para que entendamos a necessidade de tornar transparente nossos relacionamentos na igreja, que a gente cresça em comunhão como igreja. Orar para que esperemos que nossas conversas com os outros membros da igreja se aprofundem e sejam frequentemente de natureza teológica. Interessante, isso é um pedido de oração também. Porque às vezes quando nós terminamos um culto e nós saímos e vamos conversar com nossos irmãos, por favor, não existe nada errado nisso que eu vou mencionar agora. O problema é quando fica apenas nisso. Às vezes nós conversamos sobre futebol, sobre política, sobre economia, sobre as experiências do dia a dia, sobre música, enfim, sobre várias coisas. Mas às vezes conversar sobre o sermão, conversar sobre um texto bíblico que chamou a atenção naquele dia, conversar sobre uma doutrina específica da teologia, por que não conversar também, bater papo sobre isso? Orar para que julguemos importante encorajar uns aos outros com a escritura, né, o aconselhamento. Orar para que entendamos que a parte, né, de ser cristão é também prover e não apenas consumir. Às vezes a gente vive numa comunidade consumista e quebrar esse consumismo em nós é muito difícil. Precisamos coletivamente orar para que Deus quebre, às vezes, o nosso consumismo, para que a gente possa ter um pensamento mais de ajudar, de prover o outro, do que propriamente de receber algo, né? Orar para que não vejamos o culto na igreja local como sendo algo primariamente destinado a satisfazer nossas necessidades, como a gente falou agora há pouco. Orar para que vejamos como incomum o fato da igreja local não ter sido foco de boa parte de nossa energia. Às vezes a gente gasta energia no trabalho, gasta energia em casa com a família, gasta energia no lazer, a gente se esforça muito para essas coisas, mas se for para projetar algo para a igreja, para desenvolver algo para o reino, parece que a gente dá o restante do nosso tempo, o restante da nossa energia, o restante do nosso esforço. Orar para que vejamos como incomum um membro, né, que está se mantendo a igreja na periferia. Ou seja, faço tudo, mas a igreja fica por último lugar, a última coisa para estar participando. A oração coletiva, então, deve ser coletiva, a oração coletiva deve ser exemplar. A Bíblia também fala da importância da oração individual, mas a coletiva ela também faz parte do nosso desenvolvimento. Devemos trabalhar também para moldar os pedidos que vêm da congregação. A gente deve incentivar as pessoas a orarem pela pregação que vai acontecer, incentivar as pessoas a orarem para que a igreja possa ser cada vez uma igreja mais bíblica, mais centrada na Bíblia. Devemos encorajar as pessoas a orarem por aqueles que elas conhecem em sua igreja e também incentivar as pessoas a orarem por aqueles que elas não conhecem na igreja. E aí o autor do livro ele conta uma experiência muito interessante. Lá na igreja deles, lá em Washington, D.C., né, que é onde existe a Igreja Nove Marcas, eles têm a seguinte experiência, eles têm um livro de oração. Esse livro de oração é como se fosse um catálogo. Nele tem o nome de todos os membros daquela igreja local e tem as fotos desses membros. E eles são encorajados, eles na verdade assumem o compromisso de estarem orando todos os dias uns pelos outros. Então, você tem, durante um mês inteiro, o compromisso de, até o final do mês, você ter orado por todos os membros da igreja. Por exemplo, se a igreja tem 200 membros, você vai, por dia, orar por uma quantidade de pessoas, até que ao final do mês você tenha orado por todos eles. E durante esse momento de oração, a experiência é muito engraçada, porque às vezes você pega o catálogo e olha lá o nome, olha a foto da pessoa, e às vezes a pessoa também deixa algum tipo de pedido específico para ser orado durante todo aquele ano, e você começa a orar por aquela pessoa, você começa a interceder por ela. E quando é uma pessoa que você conhece, geralmente você ora já lembrando da pessoa, já lembrando das características dela, já lembrando, né, da forma daquela pessoa agir, ou a experiência que ela está passando, porque você está próximo, você conhece aquela pessoa. Agora, quando eles pegavam o catálogo e oravam por um membro, que é membro da mesma igreja, mas que você não tinha tanto contato, que a pessoa não tinha tanto contato, era uma experiência bastante estranha. E o que acontecia? Depois dessa oração coletiva, depois que eles oravam, no caso, por essa pessoa que você não conhecia, qual era a tendência natural? Você querer conhecer. Você querer agora conhecer ou ter um contato com aquele membro, aquela pessoa daquela igreja que você ainda não conhecia, apesar de você ser membro também da mesma igreja. Isso também acontece conosco. Quando a gente começa a orar na central, por exemplo, por uma pessoa que a gente não
tem um tanto contato, ou a gente vê apenas de vista, a gente começa a sentir o quê? O desejo de se aproximar, de conhecer, de ter um contato melhor. Vamos fazer uma experiência agora? Vamos lá, vou fazer essa experiência com você. Eu vou apresentar para vocês agora uma imagem. Nessa imagem você vai ter algumas pessoas da nossa igreja central. Eu quero que você bata o olho e tente pensar na sua mente aí o nome da pessoa. Eu quero que você tente identificar o nome da pessoa. Se você bateu o olho, viu um desses rostos aqui e não conseguiu identificar o nome, olhe para essa pessoa e ore por ela. Ore por aquele que você não conseguiu identificar. Você não imagina, de repente, muito bem os pedidos, você não imagina muito bem o que você pode interceder por essa pessoa, mas você vai orar, vai pedir a Deus que lhe mostre o que você gostaria de orar por essa pessoa. O que poderia ser orado em relação à vida dela? Tente pensar em alguns textos bíblicos e algumas bênçãos que você poderia proferir, pedir a Deus, rogar a Deus por essa pessoa. E se for uma pessoa que você conhece, interceda também, ore por ela, né? Você já tem uma certa proximidade agora, você já conhece um tanto essa pessoa, e as suas orações vão ser mais direcionadas. Você vai saber direcionar agora essa oração, porque você já conhece um pouco das necessidades, você já conhece um pouco do que você pode pedir a Deus para abençoar a vida dessa pessoa. Vamos fazer a experiência? Bem rapidinho, hein? Vamos ver? Você conhece essas pessoas? Quem você conhece? Olha para o rosto e vê se você consegue identificar o nome. Identificou? Agora, olha para os rostos e vê quem você não consegue identificar. Você não está conseguindo lembrar o nome dessa pessoa. Agora você ora. Senhor Deus, te peço por essa pessoa, que eu estou olhando aqui, mas eu não consigo lembrar o nome dela. Mas eu gostaria que o Senhor pedisse ao Senhor que o Senhor abençoasse a vida dessa pessoa, que o Senhor cuidasse dessa pessoa, que o Senhor trabalhasse na vida dela. E aí depois você pode mencionar, citar o nome das outras pessoas que estão aí na foto, que você reconhece, e peça algo específico, algo mais direcionado para essa pessoa, para que Deus possa agir poderosamente na vida dela. E agora torne isso uma prática, faça isso uma prática na sua vida, na sua oração coletiva, na sua oração por membros da Central, para que possamos orar uns pelos outros, coletivamente. Hoje nós oramos à distância, mas um dia, se Deus quiser, vamos estar orando juntos novamente. E vamos para a conclusão. Nós concluímos, então, o capítulo 6, dizendo o seguinte: pregar e orar. Esses são os meios comuns de Deus para realizar o sobrenatural na igreja local. Se nós queremos que Deus realize o sobrenatural na igreja local, nós precisamos pregar e nós precisamos orar. São dois fundamentos que são passados muito bem colocados nesse início aí do Comunidade Cativante. Espero que você tenha sido muito abençoado por esse estudo e que Deus continue também a fortalecer e abençoar a sua família. E quero me despedir, então, agradecendo a todos, né, pela oportunidade de estarmos juntos e de estarmos, assim, crescendo também em oração. Irmãos, algumas pessoas talvez não tenham tido a oportunidade de receber essa lição, de receber esse estudo. Eu quero fazer um desafio para você. Você abriu, você clicou no link lá no grupo, você assistiu, no caso, essa EBD, e é possível a gente ir muito além e alcançar muitos mais membros da igreja através disso. Te faço um outro desafio. Ore por alguém que está lá no nosso grupo, lá no WhatsApp, e manda uma mensagem para ele, fala assim: olha, eu não sei se você viu a lição de hoje, mas eu gostaria de compartilhar com você. E que Deus te abençoe.